O Centro Integrado de Justiça, CIJUS, vai oferecer um mutirão de serviços gratuitos de cidadania em comemoração ao Dia Mundial da Justiça Social, amanhã, das 8 da manhã às 2 da tarde. Aqui no estúdio, a gente recebe a partir de agora o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, da 13ª Região, o desembargador Tiago de Oliveira Andrade. Boa tarde, desembargador, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores do Sistema Correio. Doutor Tiago, como é que surgiu essa ideia de criar o CIJUS? O CIJUS é um centro integrado, é uma reunião de órgãos. Então, lá no CIJUS tem, além do Tribunal do Trabalho, temos a Defensoria Pública do Estado, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, a Defensoria Pública do Estado, a Secretaria da Mulher e da Diversidade, a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Ou seja, vários órgãos num local só prestando serviço à população. Isso tudo no térreo. No primeiro andar, criamos um laboratório de inovação social. E para resumir a ideia do laboratório, são um conjunto de salas. Tem sala de informática, sala de treinamento, sala de reunião. Esse espaço em cima é um espaço para reunir esses órgãos e outros parceiros e prestar serviços, treinamentos, capacitações. Agora, por exemplo, desde novembro, iniciamos um projeto Ruas que Falam no Tribunal. É um projeto voltado à população em situação de rua. Eles estão tendo aula conosco, em parceria com vários órgãos da Prefeitura e vários órgãos do Estado. Aula de informática, aula de direitos humanos, de cidadania. O projeto Ruas que Falam, e amanhã haverá uma ação do projeto Ruas que Falam, esse mutirão da Justiça Social. Amanhã é o Dia Mundial da Justiça Social. E pensamos em organizar esse mutirão e reunir, além dessas instituições que eu já mencionei, mais outras tantas. Mais de 20 instituições estarão lá dentro do CIJUS, que fica ali na Dom Pedro I, ao lado do Shopping Tambiá, prestando uma série de serviços à população. Essa população de rua, essa população mais vulnerável, mas também a população carente, preta, pobre, nossos conterrâneos que estão passando por necessidade. É esse o público que o CIJUS pretende atingir prioritariamente. E essa ação, quando reúne assim, poderes, várias instituições, ela se torna uma ação transformadora, né, na sociedade. É isso, é uma instituição sozinha. A Justiça do Trabalho, qual é o papel principal? Julgar processos trabalhistas. Isso. Julgar processos trabalhistas, mas além disso, para além disso, nós temos que fazer ações para fora dos muros do tribunal. Ações sociais, por quê? Porque é a obrigação nossa também. Promover os direitos humanos, promover a justiça social, promover as ações da chamada Agenda 2030 da ONU, que tem uma série de obrigações para todos os Estados-membros. E o Poder Judiciário assinou esse compromisso. Então, reduzir as desigualdades, reduzir a pobreza, procurar o bem-estar e o acesso à justiça e o acesso aos direitos humanos dessa população mais vulnerável. O CIJUS foi criado para isso e é para isso que a minha gestão está mais de um ano e pouquinho na frente, e é esse meu carro-chefe, é o meu motivo de ser e de estar à frente do tribunal. Isso aproxima também o judiciário da sociedade, né, de uma forma geral. Exato. O papel do judiciário com esses prédios encastelados, bonitos e solenes, com uma série de regramentos, de vestimenta, isso afasta da população. Quando fazemos isso, criamos um órgão como o CIJUS, aqui no centro da cidade, perto da lagoa, trouxemos de volta o atendimento da Justiça do Trabalho, que estava na BR, lá no fórum, ficava distante dessa população mais pobre, trouxemos para cá para o centro e trouxemos várias instituições para perto, para trabalhar junto e formar uma instituição mais acessível, humanizada e voltada para a população mais carente da cidade. Como é que tem sido o feedback da população? Olha, eu espero que esse feedback aumente agora a partir de amanhã, com esse mutirão que vai divulgar realmente o CIJUS, e que a população passe a utilizar aquele espaço como seu. Aquele espaço antes era um arquivo com mais de 400 mil processos. E retiramos esses processos e demos vida novamente ao prédio. Abrimos para a população, fizemos uma reforma ampla, fizemos um treinamento para os servidores que estão lá, para receber bem a população, de forma humanizada, com acolhimento. É um espaço público, é da população e fica aberto de 8 às 14, todos os dias. Amanhã é um mutirão específico, grande, com várias instituições, mas o CIJUS é permanente. Funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 14. E tem também iniciativas para empreendedores? Sim, dentro do CIJUS, o SEBRAE está lá, o SENAC está lá, o SENAI está lá. E, além disso, há vários serviços de várias secretarias municipais e estaduais. Então, é um espaço amplo, com serviços variados, e todos são muito bem-vindos.
Isso não atrapalha, de alguma forma, o trabalho essencial da Justiça do Trabalho, né? De forma alguma. Esse é um trabalho, eu acho que assim, o trabalho específico da Justiça do Trabalho, julgar processos com celeridade, promover a justiça no casos concretos, isso o Tribunal da Paraíba é referência no país. Ano passado, por exemplo, agora acabamos de receber o prêmio Diamante, é o maior prêmio do CNJ. Nós somos um dos 5 tribunais do país a receber esse prêmio, que demonstra o nosso compromisso, e é um compromisso histórico do tribunal, com a prestação jurisdicional de forma célere, correta, imparcial, sem casos de corrupção, com transparência. O Tribunal do Trabalho da Paraíba é uma referência aqui na Paraíba e para o Brasil. Esse prêmio de Diamante, ele reflete também a produtividade dentro do tribunal? Um dos fatores do prêmio Diamante é a produtividade. Os prazos, o prazo de processo no 2º grau, por exemplo, é o melhor do país. Quando o processo chega, só para a população entender, na Justiça temos 2 graus. O 1º grau, que são as varas, temos varas na capital, em João Pessoa, em Campina Grande e algumas no interior. E temos o 2º grau, que são a 2ª instância, que são formados pelos desembargadores, somos 10 desembargadores. Os prazos da 1ª instância quanto da 2ª instância estão entre os melhores do país. Quer dizer, o tempo de resolutividade das ações é muito rápido. Exato. O Tribunal do Trabalho da Paraíba, como eu falei, é um dos 5 melhores tribunais do país, comparando com todos os outros. E o Prêmio CNJ de Qualidade veio para demonstrar isso. Além do Prêmio CNJ de Qualidade, nós fomos pela primeira vez 100% no IPCJus, que é um índice do CNJ, que a população talvez não entenda, mas quem é da parte jurídica vai entender. O 1º grau foi avaliado como a melhor pontuação e o 2º grau também, nesse índice de produtividade, celeridade e qualidade da prestação jurisdicional. Ok. Vamos fazer aqui um rápido intervalo e a gente volta nessa entrevista com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Rapidinho, o desembargador Tiago Andrade fica com a gente. De volta com o Correio Debate, e a gente retoma a conversa aqui com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, o desembargador Tiago de Oliveira Andrade. Desembargador, o senhor disse que não interfere nessa relação de julgamento de processo, de celeridade processual, com esse trabalho social que o Tribunal Regional do Trabalho vem fazendo. Nós tivemos, alguns anos atrás já, a reforma trabalhista. Isso interferiu de alguma forma no julgamento das ações? Bem, a reforma trabalhista realmente, a princípio, logo no início, houve uma queda no número de processos. Era algo novo, então as pessoas não sabiam qual seria o impacto daquilo. Então, a princípio, no início, logo em 2018, 2019, houve uma redução no número de ajuizamento de processo, mas já retomado, já está bem sedimentada na jurisprudência, tanto local como nacional, os impactos para o bem e para o mal, né? Assim, os advogados já têm ciência do que pode ser, do que foi modificado, e as partes também. Então, esse receio inicial causado pela reforma já foi superado. O número de processos hoje é o mesmo do que era antes da reforma. Porque a Justiça do Trabalho, assim como todos os ramos da Justiça, tem que criar uma jurisprudência unificada, né? E isso leva um tempo, já que a legislação é relativamente nova. Isso. A reforma trabalhista veio em 2017 e no início realmente causou essa comoção, até com algumas condenações em alguns tribunais que eu considero até absurdas, condenando o reclamante em milhões de reais por ter ajuizado uma ação que foi entendida como equivocada. Ou má fé, algo do tipo. Então, isso gerou um impacto, um receio dos trabalhadores no ajuizamento, mas isso já foi superado. A jurisprudência do tribunal com relação a isso já está bem pacificada e os advogados e as partes já têm segurança para retomar o ajuizamento normal das ações de forma normal. Como te falei, o número de processos hoje é praticamente o mesmo do que era antes. Que as empresas também ficam temendo esse tipo de ação, mas elas também recebem orientações da Justiça do Trabalho sobre determinados pontos da relação trabalhista que às vezes até é desconhecido pelo empresário. Por exemplo, pode cumprir a cota de jovem de aprendizes de uma forma indireta. Tem isso? Sim. Nós fizemos isso no tribunal esse ano passado, na verdade, eu fiquei bem contente. E foi a primeira vez aqui na Paraíba que um órgão público fez isso. Chama cumprimento alternativo da cota. Algumas empresas têm dificuldade em cumprimento da cota internamente. Empresas de terceirização, por exemplo, empresas que trabalham em setores de periculosidade, insalubridade, têm alguma dificuldade no cumprimento da cota no seu próprio local de trabalho. Podem cumprir essa cota social nos órgãos públicos, por exemplo, como foi no caso do tribunal.
nós fizemos uma parceria com o Ministério do Trabalho, que tem necessariamente que intervir, Ministério do Trabalho, Tribunal do Trabalho, uma empresa aqui paraibana e um órgão de formação, que pode ser o IFPB, por exemplo, pode ser o SENAC, como no nosso caso. Então, a empresa cumpre a cota no tribunal, a empresa arca com os custos do pagamento da cota, só que o tribunal recebe esse aprendiz, faz a formação do aprendiz, recebe os cursos. É bom para todo mundo. É bom para a empresa que cumpre o seu dever social, seu dever legal, e também não é condenada pelo Ministério, pela Justiça do Trabalho, ou não recebe uma ação do Ministério Público do Trabalho, nem uma multa do Ministério do Trabalho. Então, o custo para a empresa, se for pensar só no custo, se for um empresário que não pense nessa visão social, se pensar só no custo, sai muito mais barato para o bolso do empresário cumprir a cota dessa forma social do que deixar de cumprir a cota, porque pode gerar uma condenação trabalhista, o nome da empresa socialmente não fica adequado, porque recebe uma condenação da Justiça do Trabalho. Então, esse cumprimento alternativo das cotas tem que ser de conhecimento dos órgãos públicos, quanto das empresas. Esse caminho alternativo é um caminho interessante. O tribunal recebeu esse ano, eu fiquei bem contente, 30 aprendizes diversos, pessoas venezuelanas, quilombolas, indígenas, potiguaras e tabajaras, pessoas trans. É um público bem diverso que está trabalhando e contribuindo muito com o tribunal, tornando o tribunal mais diverso, mais inovador e mais socialmente justo. E é isso que eu penso que as empresas também podem cumprir, os outros órgãos públicos também podem realizar. O tribunal busca sempre a conciliação entre as partes, no caso de ações movidas no âmbito trabalhista? A conciliação é um princípio primário da Justiça do Trabalho e esse princípio está sendo, vamos dizer assim, copiado por outros órgãos. Hoje eu já vejo a Justiça Estadual, a Justiça Federal focando muito mais em conciliação do que antes, porque é um sucesso. A conciliação para ambas as partes, para a Justiça, é o princípio que nós defendemos, é o que a gente vem fazendo ao longo de toda a história do tribunal. É um princípio, assim, é uma política nacional da Justiça do Trabalho, focar na conciliação, resolver os conflitos prioritariamente e preferencialmente, quando possível, de forma conciliada. O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba tem investido também em inovação? Sim, claro. Nós temos um laboratório de inovação interno, o Labor, e acabamos de criar o Laboratório de Inovação Social. Então, nós estamos procurando fazer inovação, tanto em questões tecnológicas, internas, de melhoria dos trabalhos, dos processos do trabalho dentro do tribunal, mas também focando na inovação social. Esse ano, por exemplo, agora no final do ano, no Expo Jude, nós ganhamos o prêmio de inovação social, concorrendo com todos os tribunais do país, mais que isso, concorrendo com todos os órgãos de justiça do país. Nós ganhamos o primeiro lugar em inovação social com um projeto belíssimo, que é o Emprega Margaridas, que é um projeto voltado para encaminhar para a aprendizagem mulheres, sobretudo mulheres negras, mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, fazemos uma formação e encaminhamento junto com as empresas para a aprendizagem. Tivemos um belíssimo resultado e fomos premiados agora no final do ano com isso. Para a gente encerrar, desembargador, vamos repetir o nosso convite aqui para amanhã, né? Tem esse mutirão amanhã do Sejus. Isso, eu falo para toda a população receber bem esse mutirão. Nós estaremos lá com equipe grande, com vários órgãos, OAB, Justiça Federal, Tribunal de Justiça, órgãos do Sistema de Justiça, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, mas além disso o SEBRAE, o SENAI, diversas secretarias estaduais e municipais. O Sejus fica ali ao lado do Shopping Tambiá, na Dom Pedro I, pertinho da Lagoa. Amanhã, de 8 às 14, vai ter essa ação grande desse mutirão, mas reforçando, o Sejus é permanente e funciona todos os dias, de 8 às 14. Eu convido todos, serão todos muito bem-vindos. Ok. Desembargador, obrigado pela presença, pelas informações e boa sorte aí nessa sua missão. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.